Então, todos esses versos, eles englobam a seção de santuário e sábado. Vamos lá, então. Desde quando menciona-se o santuário em Êxodo, o sábado é citado em 3 textos. Os 3 textos que nós analisamos. Êxodo 31, 12, 17, 34, 34, 35, 13. Até a última seção do santuário. O que nós temos aqui? Temos aqui isso aqui. Olha lá, Êxodo 25, 8, 31 a 11. A revelação do santuário. Ô Caio. Caio. Levanta-te, ó, tu que dormes. Vai lá. Levanta-te. Vai dar uma volta aí, vai fazer umas orações ali. Vai lá. É porque esse assunto aqui é o seu assunto de pesquisa. Bom, Êxodo 25, 8 a 31, 11 é onde Deus dá a revelação do santuário e a ordem para a construção. Êxodo 31, 12 a 17 tem uma ordem do sábado. Olha lá. Êxodo 34, 18 a 24, sábado e festas. Êxodo 35, 1 a 3, a ordem do sábado. Aí termina com isso aqui, ó, construção do santuário. Olha que interessante a estrutura. Ó, aqui começa com a revelação do santuário para construir, e aqui é a construção. Entre uma e outra, qual é o assunto que está? Sábado. Interessante. Entendeu? O santuário está centralizando o sábado. A revelação do santuário é seguida pelo mandamento do sábado. Está aqui, ó. A construção do santuário é precedida pelo mandamento do sábado. E o que tem no centro? O sábado, no contexto das festas, fica no centro dessa sessão, santuário e sábado. Muito interessante essa estrutura, tá? Mostrando que o sábado é um dia de festa. Sábado é um dia de festa. Então, olha só que interessante, você estudar o sábado em relação com o santuário. Tá? O santuário centraliza o assunto do sábado. E o centro do centro mostra que o sábado é um dia de festa. Dia de alegria. Sábado é um dia de festa. Tá? Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar. 3 comparações do sábado, do santuário com o sábado. Olha lá. O santuário era o templo do Senhor Israel. O sábado é o santuário, o templo de Deus no templo. Foi aqui que eu falei para vocês que tem 4 santuários? Não. Olha lá. 4 santuários. Falou. Teve? Tem. Você falou. Foi aqui que eu falei, não? São 4 santuários? Foi não, foi no segundo ano, ontem. Aí tem o santuário terrestre. Falou isso aí. Se eu falei, repete aí. se lembrar aí. É isso. Oh, isso, obrigado. Esqueci. Santuário terrestre. Aí tem o santuário celestial. Santuário celestial. Aí tem o santuário do templo, que é o sábado. Temporal, melhor, né? Santuário temporal, que é o sábado. E tem o santuário do templo, o santuário corporal. Tem o santuário templo, que é o corpo. Corpo da pessoa, o templo do Espírito Santo. Aí são 4 santuários. Aí, ó, dá para fazer uma série aí, ó, sermãozão aí. Semana de oração só nisso aí. Aí, ó, santuário terrestre, santuário celestial, santuário temporal, que é o sábado, o santuário do templo, que é o corpo. O templo do Espírito Santo. Tá? São os 4 santuários que a Bíblia fala. Muito interessante. E a gente está trabalhando esse aqui, né? O santuário do templo. Então, o santuário era o templo do Senhor Israel, o sábado é o santuário. Só que você tinha feito, acho que eu fiquei faltando aqui, né? Fiquei faltando de responder o negócio. Das primeiras. A questão em primeira adventista e Isso, ok. E a diferença, aí exatamente, a diferença de trabalhar no hospital adventista e não trabalhar no hospital que não seja adventista. Né? Então eu termino a discussão respondendo. Seguinte, a leve diferença é essa aqui. Leve diferença. Que muita gente não entende, tem uma diferença. Tá? Nas nossas instituições adventistas, a parte administrativa, ela não funciona. O que significa isso? Por exemplo, se você chegar lá com uma cirurgia emergencial no centro cirúrgico, você está no particular. Você vai chegar no particular, não é de graça. Só que como é que vai acontecer na questão do sábado? Sabe o que acontece? Você atende, você vai deixar o máximo para ver se o que aconteça, vai dar um cheque pré-datado ou então outra coisa. Você vai deixar alguma, tipo assim, alguma termo, alguma coisa que assina, entendeu? Você não paga na hora. Você não paga na hora, não vai mexer com o cash na hora. É alguma coisa que assina que vai cobrar depois que passa as horas sabáticas. É
alguma coisa assim. É alguma coisa que faz. Polgueiro, sei lá o que é que faz. Mas isso não seria negociar? Não, seria mais. Mas como é que vai fazer? Me fala aí como é que faz. Qual que seria uma outra opção? Uma outra opção para cobrar da pessoa. Como é que seria? Como é que seria? Entendeu? A discussão é. Então, mas eu já vou só um instante. Então é o seguinte, então tem alguma maneira de não se cobra. Porque o caixa em si não está trabalhando. Não tem o caixa. O caixa para cobrar não está lá. Ele não está lá. Então tem alguma maneira que eles fazem. Aí vamos imaginar que essa pessoa era internada lá, ela está internada, está lá. O que acontece no hospital adventista? Não é para dar alta no dia de sábado. Evita-se. Não é para dar alta no dia de sábado. Porque toda alta vai gerar boleto. Gera boleto. Então não se dá alta no dia de sábado. A não ser casos assim, emergenciais. A pessoa está lá. Preciso. Estou ficando doido de ficar aqui dentro. É uma questão de saúde da pessoa, mental, psíquica. A pessoa está 95 dias lá no hospital adventista. Eu atendi um paciente, sabe quantos dias ficou no hospital adventista? 720 dias. Ficou 2 anos internado no hospital adventista. Imagina, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Imagina, não, por favor, não peça alta. Não peça alta. É até saudável para a pessoa dessa. A pessoa ficou 720 dias, 2 anos no hospital adventista. Uma senhorinha lá de 70 e poucos anos. Já morava lá dentro. Então vamos lá aqui. Então não tem. A pessoa está internada lá. O que é enfermeira? O que é enfermeira nos outros hospitais elas fazem? Elas vão trabalhar com todas essas questões de cobrança, glosa, plano de saúde, débito, etc. Elas vão trabalhar nessa questão de o vai e vem. Só que tem uma discussão, né? Está atendendo a vida lá, né? Aí, meu irmão, faça um TCC sobre isso. A funcionalidade é a mesma. Aí o argumento que eles usam, mas eu posso, ofertar, né? Doar algo. Posso ser sincero? Eu vou por essa daí. Eu defendo, eu aprovo isso aqui. Esse é o grande problema. Eu aprovo isso aqui. Eu aprovo isso aqui. Eu vou por isso aqui, eu aprovo isso aqui. Não. Mas aí que tá. A pessoa tinha que doar, ofertar. Ela oferta o honorário do dia. Eu vou por essa aqui. Porque a funcionalidade é necessária. Eles são necessárias. Eu oferto o honorário do dia. Terminamos a discussão. Era a pergunta e a resposta dele. Tem pastor que ele se punha e tem pastor que não. Vamos lá. Sábado, tempo, vamos lá. No santuário celebrava-se a salvação. Alegria. No sábado celebra-se a salvação. Alegria. As festas eram celebradas no santuário. O sábado é um dia deleitoso, um dia de festa. Bom? Tranquilos aqui com o sábado? Levítico, sábado. Assunto do sábado Levítico. Rapaz, são 9h28, né? 9h28, né? Então é o seguinte, 9h40 ali no intervalo, e volta às 10, tá bom? Agora é sobre o sábado, eu não posso sobre o sábado em Levítico, tá? Depois a gente vai voltar em Levítico. Sábado em Levítico. No livro de Levítico aparece 20 vezes a palavra sábado. 20 vezes a palavra sábado. As menções se referem ao sábado semanal, decálogo, e aos sábados cerimoniais, festivos. 14 vezes o sábado semanal, 6 vezes os sábados cerimoniais. Quais são os sábados? O que seria um sábado cerimonial? Esse termo na Bíblia não há. A gente está inventando isso. Sábado cerimonial não tem esse termo na Bíblia. Nós estamos inventando. Nós estamos inventando isso aqui. O que seria o sábado cerimonial? A gente vou mostrar aqui daqui a pouco. Vamos lá, Levítico, primeiro texto. Levítico 19, 13 e 30. Levítico capítulo 19, verso 13 e 30. Levítico 19, verso 13 e 30. Olha que interessante esse verso. Levítico 19, verso 13 e 30. Diz aí, Levítico 19, verso 13. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ao verso 30. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Vamos lá estudar verso por verso. O capítulo 19 é uma repetição de diversas leis. Inclusive esse é o título do capítulo, a repetição de diversas leis. Por isso que eu coloquei entre aspas aqui. O capítulo 19 é uma repetição de diversas leis conforme o seu próprio título. Neste capítulo são repetidas as leis do decálogo, as leis civis, as leis cerimoniais e as leis agrícolas. Vários tipos de leis. Né? O mandamento do sábado é mencionado 2 vezes no capítulo, no verso 13 e no verso 30. Presta atenção agora. E a menção do sábado
em ambos os versos, vem acompanhada de outro mandamento. Pode perceber isso. Verso 3, né? Relendo o texto. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e sua mãe. Ok, vamos lá então. Verso 3, nós temos o mandamento do sábado e o quinto mandamento. E verso 30, o mandamento do sábado e o santuário. Vamos lá então. Características desses dois versos. Olha que interessante que você percebe. Os versos mencionam o sábado em ordem inversa. Olha lá. Verso 3. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o verso 30. Está ao contrário. Guardareis os meus sábados e reverencereis os meus santuários. Eu sou o Senhor. Olha a diferença. Está ao contrário. Uma leitura atenta. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que usar uma técnica de hermenêutica, não? E a técnica que se chama LA. Já ouviram falar dessa técnica? Não. LUA. O que está escrito aqui? Leitura atenta. Leitura atenta. Vai de novo lá. Sabe qual que é o nosso problema? Como é que a gente lê a Bíblia? Desatento. Desatento. A gente lê. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou reestudando o livro de Números. Acho que daqui uma semana eu vou entrar em Números. Eu estou reestudando o livro de Números. Eu estou no capítulo 1, no versículo 1, sabe quantos dias? 20 dias. Só no versículo, capítulo 1, versículo 1. Estou lá fazendo. Estou lá fazendo. Números 1, 1. Só que dali já está produzindo 3 folhas de Word. Estou escrevendo. A ideia eu estou produzindo uma apostila de pregador. Uma apostila. Vai ser um negócio, uns 500 páginas. Porque a minha ideia é fazer uma exegese. Acho que eu falei para vocês, né? Uma exegese de cada verso. Cada verso. Não falei para ti, né? Uma exegese de cada verso. Falei lá. Falei na sala. Que até brincaram aqui para eu vou morrer e não vou fazer isso aqui. Para 20 anos. Vou fazer isso aqui. Então, quando você faz uma leitura atenta, você percebe os detalhes. Olha aqui uma leitura atenta. Ó, o verso 3 ó, tá diferente do verso 30. Ó. O verso 3 começa com outro mandamento que não é o sábado. E a segunda parte é o sábado. Olha o verso 30. Começa com o quê? Com o sábado. E aí depois vem outro mandamento. Está inverso. Por quê? Tem que falar os porquês. É daqui que nascem os TCCs. É daqui que nascem as pesquisas. Você olha, você faz uma pergunta, por que está assim? Aí você tem que pesquisar. Vamos ver lá. Vamos lá. Verso 3 começa com o mandamento e segue com o sábado. O verso 30 começa com o sábado e segue com o mandamento. Ambos os textos, não sei se vocês perceberam, terminam com a expressão eu sou o Senhor. E uma expressão importantíssima no Pentateuco. Deus está falando, eu que mando aqui. Sou soberano. Vamos lá. Por que o sábado é mencionado junto com o quinto mandamento? No verso 3. Por quê, né? Será que Deus escolheu aleatoriamente? Não, era o quinto. Vou falar o quinto aqui. Será que Deus escolheu aleatoriamente? É fato que na Bíblia nada é de forma o quê? Aleatória. Tudo está programado. O Espírito Santo não. Por que o Espírito Santo colocou o quinto mandamento junto com o 7? O quarto junto com o quinto, né? Por que colocou o mandamento dos pai e mãe junto com o sábado? Olha aqui por quê. Na verdade tinha um propósito. Primeiro, não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu no Decálogo. Os 2 mandamentos aparecem o quê? Lado a lado. Quando termina a primeira tábua, já começa a segunda. Olha lá. Lado a lado. Lembra-te do dia de sábado, terminou a primeira tábua e já vem a segunda. Honra teu pai e tua mãe. Não é a primeira vez que isso acontece, os 2 mandamentos estarem lado a lado. No Decálogo eles já estão assim. Por que eles estão lado a lado? Vamos lá. O porquê que esses 2 mandamentos aparecem lado a lado? Primeiro, os 2 mandamentos vocês requerem o quê? Respeito às autoridades. Quarto mandamento, respeito ao Criador dos céus e da terra. Quinto mandamento, respeito a pais e mães. Tá? O quarto mandamento, respeito a Deus. Quinto, respeito aos pais. Segundo, são os únicos mandamentos que não começam com a negativa não, e sim com a afirmativa e o imperativo. Lembra-te e honra. Tá? Lembra-te e honra. Terceiro, são os mandamentos que estruturam as 2 partes da lei. A primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, amor a Deus. E a segunda tábua, do 5º ao 10º, amor ao próximo. Só que olha só o detalhe. Olha que interessante. Graças a Deus. A primeira tábua começa requerendo respeito e reverência a Deus. E termina expandindo o mandamento para todo o grupo.
Não sei se vocês perceberam aqui. Então, ó, a primeira tábua, a característica do primeiro mandamento é requerendo respeito a Deus. E a segunda tábua E o final. e o final, aqui o certo seria isso, tá, né? E o final, você percebe que esse mandamento expande. Seu servo, sua serva, seu forasteiro, seu isso, seu aquilo. Não é só para o israelita, vai expandindo. Olha só que interessante a segunda tábua. É a mesma coisa. O primeiro mandamento da segunda tábua. A segunda tábua começa requerendo respeito e reverência aos pais, da mesma maneira como começou a primeira. E como é que é o último mandamento da segunda tábua? Expande também, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, seu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu etc. Tá vendo? Olha só, está comparando. Aqui, o primeiro mandamento é igual ao quinto mandamento, e o quarto mandamento é igual ao 10º mandamento. Assim como o quarto expande para o servo e serva, assim o 10º expande para o servo e serva também. Então, uma relação muito interessante. Tanto o quarto mandamento regula a primeira tábua, quanto o quinto mandamento regula a segunda tábua. Vamos lá. O sábado e o santuário. Aqui eu não vou falar mais nada, porque esse tópico já foi analisado. Os slides 91 a 97 já analisamos sábado e santuário. Vamos avançar então. Vamos lá, outros textos agora. Levítico 23, as festas. Olha lá. Deixa eu só dar uma olhada, eu acho que tem coisa nova sobre as festas aqui. Lembra, a gente estudou, né, tal, etc, mas acho que tem coisa nova sobre as festas. Esse capítulo apresenta as festas solenes do Senhor. O mandamento é repetido no verso 3, como descanso solene, e no verso 38, sendo relacionado com as festas. Já analisei, tem mais nada novo. Estou falando aí no slide. A oração do sábado com a fé já foi apresentada nos slides anteriores. Então, a gente pula isso aqui. Tá? Duas dessas festas eram reguladas pelo dia de sábado. Tem coisa nova aqui sim, ué. Tem coisa nova. Vamos lá. Duas destas festas, de Levítico 23, elas eram reguladas pelo dia de sábado. O que significa regulado? Essas festas só aconteciam por causa do sábado. O sábado acontecia, aí tinha que ter essas festas. Como é que era isso aqui? Vamos lá. Festa das primícias. Para esta festa se levava o primeiro molho, Levítico 23, Festa das primícias, Levítico 23, daqui um pouquinho, Festa das primícias. Para esta festa se levava o primeiro molho de cereal colhido ao sacerdote. O que diz aí? No dia imediato ao sábado. Em outras palavras, para acontecer a festa, tinha que ter acontecido o que antes da festa? O sábado. Quer dizer que o sábado regula a festa. É tão importante o sábado que regula a festa. A festa não acontece se não tiver o sábado. Não sei se vocês estão percebendo no estudo a importância do que no Pentateuco? Do sábado. O sábado regula o ciclo de jubileu e de anual e jubileu. O sábado regula a festa, isso acontece. O sábado está no centro do santuário, o sábado está no centro das festas. A importância do mandamento do sábado. Deu horário, desculpa, vamos lá, né? Então vamos dar um intervalinho. Não deu para a gente respirar, eu para respirar também. E a gente volta aí para falar.